conversão fracionária, no sentido de binário para decimal, ela tem o seguinte processo. Tem-se, então, o nosso número na base 2 que queremos transformá-lo na base 10. Então, por exemplo, assim como na conversão decimal para binário, aqui nós vamos dividir o número em 2, no caso aqui 11.11, nós vamos pegar, por exemplo, que isso é a mesma coisa que isso daqui, ou seja, 11 mais 0.11, e vamos achá-los separadamente. No entanto, agora nós vamos utilizar o seguinte processo. Por exemplo, tem-se que, para cada posição do número, nós temos uma operação. Que operação é essa? Então, por exemplo, a partir do momento que nós temos o ponto para a esquerda, nós podemos definir o 2 elevado a zero. 2 elevado a zero, nós vamos multiplicar pelo número, que no caso é 1. Poderia ser 1 ou 0, como é um número binário. Nesse caso é 1. Então, nós vamos aqui. Então, essa posição é o mesmo que 1 vezes 2 elevado a 1. E assim sucessivamente, da direita para a esquerda, nós temos agora o outro 1 aqui. Então, nós realizaremos uma soma. Neste caso, vai ser a multiplicação de 1 por 2 elevado a 1. Então, observa-se, conforme nós vamos para a esquerda, nós vamos incrementando o expoente, a começar com 0 e incrementando até a quantidade de números que nós tivermos do lado esquerdo da vírgula. Agora, diferentemente da parte não fracionária, a parte fracionária, ela decrementa o expoente. Sendo assim, nós vamos agora dividir o número em 2, assim como mencionamos, e pegaremos apenas esse 0.11. Então, como nós obtemos ele? Esse primeiro número depois da vírgula, é a mesma coisa que esse número, ou seja, 1 vezes 2 elevado a menos 1. E como pode ser observado, o expoente daqui do lado esquerdo para o lado direito, nós decrementamos 1. E assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de números que nós temos após a vírgula. Então, a mesma coisa que nós fazemos aqui, ou seja, a somatória dessas multiplicações, nós também realizamos aqui, porém agora decrementando. Então, 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais o mesmo número, ou seja, 1 vezes 2 elevado a menos 2. Então, a somatória dessas operações com a somatória dessas operações, nós temos a representação de um número binário em sua base 10. Então, vamos fazer as contas. Neste primeiro caso, nós temos que é a parte não fracionária. Então, aqui, 2 elevado a 1, a gente tem 2 vezes 1, nós temos, então, 2. Mais qualquer número elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. A parte não fracionária, nós temos o resultado igual a 3. Para a parte fracionária, nós temos 1 vezes... Nas operações básicas de potenciação, nós temos as seguintes regrinhas. Quando qualquer número elevado a um número negativo, nós podemos transformar esse número em uma fração, que neste caso aqui é o seguinte: 2 elevado a menos 1, ou seja, qualquer número elevado a uma potência negativa, nós podemos transformá-lo em uma fração. 1 dividido pelo número de baixo, elevado àquela potência mais positiva. No caso aqui, em vez de ser menos 1, passa a ser 1. Certo? Então,
2 elevado a 1 vai continuar sendo 2. 1 dividido por 2, meio. Então, esse valor é a mesma coisa que 0,50. Aí, somando, a operação aqui é a mesma que a da esquerda. Neste caso, assim como na esquerda, nós multiplicamos o resultado da potenciação por 1, que aqui, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Neste caso aqui, 1 vezes meio deu meio. Aqui nós fazemos a mesma operação, no caso agora, com o expoente menos 2. Com o expoente menos 2, nós temos 1 sobre 2, ou seja, o número de baixo elevado, o que está passando, que estava negativo no expoente, passa agora positivo. Então, isso é o mesmo que 1/4. 1/4 nós sabemos que é o mesmo que 0,25. Então, nós temos 0,50 mais 0,25. Com isso, nós dividimos o número em 2 e obtemos separadamente a sua parte fracionária e a sua parte não fracionária. Com isso, agora nós temos que o 11,11 na base 2 é a mesma coisa que 3,750 na base 10. Realizando as somas de 0,50 com 0,25. Observa-se que a importância está relacionada à posição em que os números estão. Então, ela é muito importante para essas operações. Caso a posição não esteja correta, os cálculos poderão também se complicar, principalmente na decrementação ou incrementação do expoente.